Caio, como nós vamos recebê-lo nessa noite. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de nós lermos o texto, eu quero que você procure lá, João 16, versículo 33, é o tema da nossa campanha. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, eu vou orar, apresentar esse tempo na presença do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus, eu agradeço a Ti por este privilégio de estar aqui nessa noite, podendo ministrar a Tua palavra. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar ao coração do Teu povo, me use como instrumento nas Tuas mãos e que nada e ninguém possa impedir com que saiamos daqui cheios do Teu Espírito Santo, com o discernimento e a direção que precisamos para nos mantermos firmes na Tua presença. E que na adversidade da nossa vida nós continuemos adorando ao Senhor, para que nós possamos viver debaixo da sua proteção, que nós possamos continuar alimentando, nutrindo esse relacionamento contigo através da sua palavra. Que a única voz a ser ouvida nessa noite seja a voz do teu Espírito Santo. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. João 16, 33 diz assim, irmãos. Está aqui. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, adversidades, lutas, dificuldades, tribulações, objeções, tudo aquilo que possa representar o contrário do que você espera em Deus. No mundo vocês terão todas essas coisas, o Senhor já falou para os seus discípulos lá atrás. Mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. É interessante essa palavra que o Senhor Jesus ele dá para os seus discípulos num contexto em que ele já está se preparando para subir ao céu. Praticamente o Senhor Jesus terminou o seu ministério ali, e ele já está preparando os seus discípulos. Vai ter um período agora, que vocês não me terão aqui com vocês. Esse período vai ser um período de muita adversidade. Vai ser um período de aflição. Mas eu quero que vocês tenham um bom ânimo, porque esse período que vocês vão passar sem a minha presença, eu venci, sem a presença do Pai. E vocês poderão e conseguirão vencer sem a minha presença. Sabe por quê? Porque o mesmo Espírito que me ressuscitou, é o Espírito que me fez vencer o mundo. E esse mesmo Espírito, o Consolador, que agora habita dentro de vocês, é o mesmo Espírito que vai ajudar vocês a vencer esse mundo também. Eu estou parafraseando aqui, tentando traduzir, só para vocês entenderem o que de fato Jesus quis entregar para aqueles homens naquele tempo. E é interessante que o agir de Deus, ele não muda. Da mesma forma que o Senhor trabalhou através de Cristo para com os seus apóstolos, dando a eles o entendimento de que eles precisavam ter ânimo na adversidade que eles iriam passar. Se vocês prestarem atenção na história da igreja, teve vários tempos em que a igreja precisou se animar em meio às adversidades para manter viva a chama da presença de Deus, para que eles pudessem dar bons testemunhos, para que eles pudessem, através da vida deles, pregar o Evangelho, e essa chama sendo transferida, e até ela chegar nos nossos tempos. Estamos aqui agora no século 21, 2025, pregando sobre a mesma palavra, para que juntos tenhamos ânimo, para vencermos as dificuldades, as adversidades da nossa vida. Lá atrás também não foi diferente, e eu quero falar sobre isso também com vocês. Abra a Bíblia de vocês em Jeremias 29. Jeremias 29, a partir do versículo 4. Antes de ler o texto, eu quero contextualizar vocês acerca do que aconteceu ali. Jeremias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, ele era conhecido como o profeta chorão. Por que o profeta chorão? Devido ao seu lamento pelo pecado de Judá.
Ele se lamentava pelo pecado do povo e pelas consequências que o povo enfrentaria por conta da desobediência. Então Jeremias ele chorava, por quê? Porque Deus só revelava a ele uma realidade adversa. Deus revelava a ele as aflições que viria para o seu povo. E Jeremias sentia no seu corpo, ele sentia na sua alma tudo aquilo que estava por vir, e ele chorava. Ele profetizou durante um período, o período do exílio, o período em que os babilônicos invadiram Jerusalém, destruíram o templo do Senhor, destruíram as casas, destruíram tudo o que o povo tinha para se manter, para trabalhar, para viver. O povo ficou desolado, o povo ficou devastado. E não para piorar ainda, uma parcela do povo foi levado cativo para a Babilônia. Eles foram levados para viver numa terra estranha, numa cultura estranha, onde havia uma língua estranha e um povo que não respeitava e não adorava o Deus deles. Então agora, Jerusalém está devastada e o restante do povo que ficou ali ficaram desolados, miseravelmente entregues à escassez, a uma vida sem recursos, sem esperança. Jeremias estava em Jerusalém. Jeremias foi um desses que ficou com o povo. Mas um povo foi levado para a Babilônia. Nesse mesmo contexto nós conhecemos Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, homens de Deus, que na Babilônia deram bom testemunho. Na Babilônia eles puderam glorificar o nome do Deus dele, ainda que a vida deles estavam colocadas à prova. Eles não se titubearam, eles creram e permaneceram firmes na presença do Senhor. Mas aqui nós estamos falando de um povo específico, que foi levado para a Babilônia. E aí Deus dá inspiração a Jeremias para que Jeremias escrevesse uma carta e enviasse essa carta até o exílio. Porque o povo estava devastado, o povo já não tinha mais paz, não tinha ânimo, não tinha esperança. E Deus, ele queria levar uma carta para animar o povo a ter esperança de que Deus teria um futuro melhor para eles, apesar das adversidades. Então lá no versículo 4 de Jeremias 29, diz assim a carta que Jeremias entregou ao povo, diz assim, olha: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E proclamai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os falsos profetas que estão no meio de vós, nem vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, mas não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônias, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Olha que interessante, nós vamos continuar essa carta, mas eu quero aqui trazer 3 pontos importantes que eu acho muito necessário nós refletirmos agora. Primeiro ponto, nós precisamos entender que, independente do que nós estamos passando, coisas boas ou ruins, coisas que no nosso entendimento saiu do nosso controle e nós não sabemos o que será mais, Deus está no controle de todas as coisas. Ele está controlando todos os acontecimentos. No versículo 4, Jeremias deixa bem claro, Deus fala, olha, ele deixa bem claro: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu fiz
deportar vocês de Jerusalém para a Babilônia. Deus está deixando bem claro, olha, vocês foram levados, exilados para a Babilônia, mas foi eu que promovi isso. Eu transportei vocês. Eu permiti que vocês vivessem esse processo. Por quê? Porque eu os amo. Deus, Ele está aplicando sobre o seu povo a disciplina. E não só a disciplina, mas o processo, a experiência que vai moldar o coração do povo para que esse povo volte a amar o Senhor. Então esse povo está triste, esse povo está abatido, e esse povo não tem mais esperança. E o que o Senhor diz na carta? Olha, vocês precisam olhar para onde vocês estão e se adaptar a este local. Se adaptar ao local não é se adaptar ao sistema do local, mas é manter-se vivo no local. Porque tem muitas pessoas que passam por lutas e dificuldades, elas se entregam para as lutas, elas se entregam para as adversidades e elas não vivem mais. Da sua boca só saem palavras de derrota. Do seu coração só saem sentimentos que os deixam ainda mais para baixo. Isso é o contrário de estar animado. Isso é o contrário do ânimo que Deus quer que nós tenhamos em meio às adversidades. O ânimo não é algo que nós pedimos para Deus. O ânimo não é algo que Deus vai colocar em nós e nós vamos sentir algo novo. O ânimo não é uma energia, uma proteína, uma vitamina, não. O ânimo é uma consciência de um futuro melhor. E baseado nessa consciência, nós tomamos a decisão de ir em direção a isso. É a mesma questão da felicidade. Felicidade não é um sentimento. Felicidade é a consciência de que, apesar de tudo, eu sou feliz. Apesar das dificuldades, apesar da escassez, apesar de eu não conseguir tudo o que eu quero, analisando o Deus que eu sirvo, aquele que me criou, que me salvou e que me transportou de um lugar de trevas para um lugar de luz, eu não tenho motivos para não ser feliz. Por quê? Porque todos nós éramos condenados, estávamos sujeitos ao inferno, mas o Senhor Jesus, morrendo naquela cruz, Ele abriu uma porta de salvação. Agora é possível entrar por essa porta. Sem Ele não existia essa possibilidade. Então, quando eu tenho essa consciência, eu olho para a minha vida, eu olho para a minha realidade, não tem por que eu ser uma pessoa infeliz e desanimada. Porque o sistema do mundo não considera essa possibilidade. Mas se eu vivo pelo sistema do mundo, eu não tenho como me animar. Mas se eu vivo pela palavra de Deus, então sim, eu tenho motivos para me animar, porque existe agora esperança. E esse povo estava sem esperança. O segundo ponto que eu acho importante nós valorizarmos é aceitar o processo de Deus e viver para Ele, mesmo em terras estranhas. Nós temos uma grande dificuldade de aceitar o processo de Deus. Nós queremos adaptar o Evangelho às nossas expectativas. Nós queremos adaptar a vontade de Deus naquilo que sonhamos. Nós queremos sonhar, projetar, e nós queremos que Deus ele tenha compaixão de nós e olhe para nós e fala: tá bom, meu filho. Tudo bem, minha filha, eu vou me adaptar a esse seu sonho, porque eu estou vendo que você está querendo muito isso. E quando nós pensamos dessa forma, nós deixamos de provar do processo que Deus tem para as nossas vidas, que vai nos amadurecer, que vai nos aprender a esperar, que vai nos aprender a entender que existe um tempo para todas as coisas. E na vida de Jeremias não foi diferente. Lá no início, quando Deus o chamou, ele ainda era um menino. Ele tinha essa mentalidade: não, mas eu sou um menino, eu não entendo muito das coisas. Ah, Senhor, ai de mim. E o Senhor falava: para onde eu te enviar, você irá. E as palavras que eu colocar na sua boca, você vai falar. Porque não é
pela sua meninice, não é pelo que você está vendo, mas é pelo que eu vou colocar em você. É pelo que eu vou fazer de você. Mas o processo que transformou Jeremias num profeta relevante no seu tempo, foi um processo doloroso. Foi um processo difícil. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, porque cremos em Jesus. Queremos viver um ano de 2025 maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Mas a pergunta que não quer calar: por que você quer viver um ano maravilhoso em 2025? Qual que é o propósito disso? Sabe qual que é o maior propósito de você viver grandes coisas em 2025? Eu queria que nós juntos possamos fazer essa reflexão. Por quê? Porque se nós analisarmos um pouco, a gente vai poder identificar no nosso coração algum tipo de vontade, desejos, sonhos demasiados, que o propósito central de Deus não está incluído. Porque se eu quero viver coisas grandiosas em 2025, o maior propósito dessas grandiosidades é o nome do Senhor ser glorificado. É vidas serem alcançadas através das nossas vidas. É nós vivermos experiências que irão nos desenvolver, para que através desse desenvolvimento, outras pessoas possam olhar para nós e falar: é esse Jesus que eu quero. As pessoas no nosso tempo, irmãos, elas já estão cansadas de ouvir: Jesus te ama. Elas estão cansadas de olhar para nós e ver: esse povo é o crente. É o crente que vai para a igreja, que vive uma vida normal. Eu vi esses dias um vídeo de um jovem muito relevante nesse tempo, tem pregado o evangelho, não me lembro o nome dele, mas me tocou muito a maneira como ele encarou algumas situações. Hoje, nós não precisamos e nem devemos nos preparar somente para converter o mundo ou convencer o mundo a partir dos argumentos filosóficos. Porque nos argumentos filosóficos a gente vai chegar num ponto em que não vai ter mais o que fazer. As pessoas não querem ouvir filosofia, porque elas escolhem a sua própria filosofia de vida. E se a filosofia que você está oferecendo não traz a mudança que ela espera, ela vai partir para outra. Mas nós temos que pregar o evangelho com poder e sinais. Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que confrontar falsas doutrinas, mas o que vai transformar a vida das pessoas é o poder do Espírito Santo agindo através das nossas vidas. E isso só é possível se nós estamos caminhando com Ele. Isso só é possível se nós olharmos para as nossas vidas e entendermos que todo o processo que nós temos que passar é permissão de Deus, e Ele tem um propósito nisso. Tem momentos na nossa vida que a gente olha e fala: meu Deus, esse meu plano não vai dar certo. A gente já está vendo a coisa já indo e não vai dar certo, meu Deus. Mas eu contava com isso. Eu contava com o êxito disso. E agora, o que vai ser? E nesse momento a nossa oração tem que ser: Senhor, o Senhor sabe que tudo que eu queria era viver essa transformação, essa expectativa. Mas Senhor, se eu não for viver isso aqui, eu te peço, prepara o meu coração, prepara a minha vida para que eu permaneça em Ti, Senhor, e que eu possa viver esse tempo, que o Senhor possa me abraçar, cuidar de mim, transformar o meu caráter para que eu permaneça firme. Mas eu quero viver o que o Senhor tem para mim. É uma oração difícil, mas é a única maneira de nos mantermos animados, firmes e vivos para viver de fato o propósito de Deus. Esse povo estava lá no exílio e eles não estavam mais tendo fé em Deus. Eles estavam tristes, eles estavam abatidos. E olha que interessante, Salmo 137, do versículo 1 ao 4, é um salmo que retrata o mesmo período. Ele retrata o coração do povo. Olha só o que diz o texto, versículo 1, pode voltar lá, isso mesmo. É esse o primeiro, né? Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Olha só, nos salgueiros que há no meio dela,
penduramos as nossas harpas. Olha o que eles estão declarando: porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. O povo de Deus estava exilado em uma terra estranha, e o povo dessa terra estava pedindo para eles: cante cânticos do seu Deus, cante os cânticos que vocês costumam cantar, alegra-nos. Mas eles estavam dizendo dentro dos seus corações: como que eu vou cantar o cântico se eu estou longe da minha terra? Como que eu vou cantar o cântico se eu não estou no templo? Como que eu vou me alegrar se eu estou exilado? E aqui que está a chave, irmãos. Nós descobrimos que somos meninos na fé quando nós temos argumento suficiente para dizer: eu não tenho motivos para me animar, porque eu estou passando por um tempo difícil. Eu não tenho motivos para adorar, por quê? Porque eu estou longe da minha terra. Eu estou longe do meu lugar confortável. Eu estou longe do lugar onde eu tenho liberdade para expressar a minha fé. Eu estou longe do lugar onde de fato eu posso expressar a minha fé. É por isso que eu não tenho animação, é por isso que eu não adoro, é por isso que eu não louvo, é por isso que eu não faço aquilo que eu deveria fazer. E isso só faz com que o nosso coração fique vulnerável. Olha, preste atenção, vulnerável a sabe o quê? A falsos ensinamentos, vulnerável a falsas promessas, vulnerável a palavras de falsos profetas. Hoje, se você ligar a sua televisão, se você entrar no YouTube, se você pegar o seu celular, é só colocar a frase, você vai ter tudo pronto o que você quer ouvir. É só colocar lá. Tem gente que faz isso de forma religiosamente. Coloca lá a frase e vem a pessoa trazendo o seu produto. Sabe por quê? Porque muitas pessoas hoje não querem viver processo, elas querem consumir palavras que confortem os seus corações. E quando eu busco palavras que confortem o meu coração, eu não sou moldado, eu não sou transformado, a palavra não faz efeito. Então não tem como eu entender que eu sou um missionário de Deus onde eu estou inserido. Não tem como eu entender que eu sou luz nas trevas onde eu estou inserido. Não tem como eu entender que eu preciso dar bom testemunho onde o nome do meu Senhor não é glorificado. Esse povo foi levado para o exílio, e se eles tivessem mesmo intimidade com o Senhor, eles entenderiam, por mais duro que seja, por mais difícil que seja: Senhor, essa talvez seja uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor neste lugar de adversidade. Ao invés de pendurar a harpa no salgueiro, eu vou louvar o meu Senhor. Quem sabe assim Ele me dá alegria, Ele me dá um ânimo, Ele me dá um motivo de continuar firme, porque eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que trouxe o povo do Egito para a terra, é o Deus que vai me tirar desse lugar, vai me levar para onde Ele quer. Mas nós não raciocinamos dessa forma quando o nosso coração ele é obstinado a ser massageado. Quando o nosso coração é obstinado a querer somente recompensas. E a gente precisa tomar cuidado, porque esse povo estava vivendo da mesma forma. Deus precisou entregar uma carta de esperança para animar o povo. Falsos profetas se levantavam naquele lugar e diziam: olha, assim diz o Senhor, prepare as suas coisas, preparem as malas, preparem tudo, vocês sairão daqui. O Senhor vai tirar vocês desse lugar de sofrimento. Agora eu te pergunto, se o meu coração ele está desanimado, porque as circunstâncias elas não corroboram com o que a palavra diz.
Então o meu coração, envolvido pela circunstância, ele necessita de algo que o alegre. Aí eu estou de saco cheio de estar numa terra estranha, sofrendo, longe da minha terra. Vem uma pessoa e diz: assim diz o Senhor, Ele vai tirar você daqui. Eu tomo posse na hora. Amém, glória a Deus, é isso mesmo que eu quero. Vou preparar minhas malas, vou viver a minha vida, eu vou fechar a minha casa, porque em breve o Senhor vai me tirar daqui. Mas o Senhor disse a palavra dele: olha, plantai jardins, construí casas, dê suas filhas ao casamento. Sabe por quê? Deus queria que eles crescessem e se multiplicassem naquele lugar. É no lugar de adversidade que Deus quer levantar um povo. É no lugar de adversidade que Deus quer levantar um povo forte. Não é no lugar confortável que um povo forte se levanta e cresce. Enquanto nós pedirmos para Deus nos tirar do problema, a gente jamais vai entender o valor de uma vitória. Nós queremos ser vitoriosos, mas não queremos batalhar. Nós queremos vencer guerras, mas não queremos nos alistar ao exército do Senhor. Nós queremos viver benefícios, mas não queremos produzir. Que igreja é essa? Que povo é esse? Esse povo só estava vivendo um processo de disciplina e de transformação, que foi muito importante para eles. Eles precisavam entender que eles tinham que considerar a palavra no momento da adversidade. E quantas vezes no momento da adversidade nós surtamos, nos isolamos, sumimos, não queremos saber de palavras de exortação, de palavras de animação, porque essas palavras são contrárias às expectativas do nosso coração. No momento de sermos confrontados, estamos sendo consolados, e isso tem levantado um povo fraco. E no momento de receber direção, nós queremos consolo. Imagine que você está numa estrada de noite, está chovendo, e o maior propósito da sua vida naquele momento é dirigir o carro com cuidado e atenção para que você chegue no seu destino. Mas nesse momento, se você dormir, o que acontece? É como se fosse dessa forma. Deus está chamando o seu povo, a sua igreja, para olhar a circunstância e entender: este é o tempo propício para eu levantar um povo forte. Nós não queremos viver o avivamento, nós não queremos viver o que Deus vai fazer nesta nação, mas até que ponto estamos desejosos e dispostos a viver isso? É no momento da adversidade que Ele vai moldar o nosso caráter. É no momento da adversidade que Ele vai mostrar para nós o que de fato tem valor e o que de fato não tem valor. O que precisa ser retirado e o que precisa ser trazido para dentro de nós. O nosso coração, ele é enganoso. A Bíblia diz: quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. De tudo que nós devemos guardar, diz a palavra, guardemos o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Se o nosso coração não estiver cativo no Senhor, jamais teremos ânimo para vencer toda e qualquer luta na nossa vida. 2025 está aí, já estamos nele. Se você não entender que o que Deus tem para a sua vida daqui para frente são situações que vão te preparar para viver coisas grandiosas, você vai se iludir com um futuro de bênçãos, um futuro de somente benefícios. Eu sei que eu vou viver coisas grandiosas em 2025, mas eu sei também que quanto mais o tempo passa, mais se aproxima do grande dia. E não precisa ser muito conhecedor da palavra para entender que quanto mais se aproxima aquele dia, mais difícil vai ficando a situação da igreja nessa terra. Nós somos um povo exilado na terra. Estamos aqui de passagem.
Mas existe um tempo determinado para nós aqui. Não é porque estamos de passagem que vamos nos trancar numa casa fechada e se fechar para o mundo sem ter que se relacionar com as pessoas. Olha o que o Senhor diz: 70 anos é o tempo que vocês ainda ficarão nessa terra. O que isso significa? Para pensar. Certamente tinham lá anciãos, sacerdotes, profetas. Tinham várias pessoas lá. Imagine uma pessoa de 50 anos recebendo essa palavra. Espera aí, eu tenho 50 anos, mais 70, eu não vou sair daqui. Eu vou morrer nessa terra. Aí está o ponto. Eu quero que você entre comigo nessa reflexão. Somos uma igreja, amém? A igreja é o corpo de Cristo, amém? E o corpo, ele segue a orientação de quem? Do cabeça, amém? E quem é o cabeça? É Jesus. Jesus tem uma palavra para a sua igreja. Mas muitos de nós queremos viver uma forma individualizada. Nós estamos recebendo a palavra, mas não entendemos que fazemos parte de um processo que não é nosso, é dele. Mas nós olhamos para a nossa individualidade e não aceitamos entregar a nossa vida individual para um propósito maior. Quantos estão entendendo? Não aceitamos perder algumas coisas terrenas para um propósito maior. Nós olhamos para o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas e nós queremos, o tempo é curto, eu preciso adquirir, eu preciso conquistar, porque o tempo está passando. E Deus tem um propósito para a igreja. Queremos viver o avivamento, mas você já pensou que nós podemos ser o povo que vai preparar o caminho do avivamento para que outras pessoas usufruam desse tempo de avivamento? Quem garante que não será assim? E que será assim, não sabemos, mas o que nós precisamos entender é, a nossa parte, no nosso tempo, nós precisamos fazer. Aquele povo recebeu uma palavra. Crianças que estavam nascendo naquele dia, certamente, estariam garantidos aí para viver uma velhice na terra prometida. Mas é isso que Deus tem nos chamado. Enquanto nós olharmos a nossa vida, o futuro da nossa vida, o propósito que Deus tem na nossa vida de uma forma individual, nós não teremos ânimo para entregar ao Senhor os nossos dias. E esse povo não adorava. Esse povo pendurou no salgueiro as suas harpas. A harpa representa um instrumento de adoração. Nós lembramos e sabemos que quando Saul estava possesso de demônios, chamaram Davi para tocar uma harpa, e quando a harpa era tocada, os demônios saíam, o espírito maligno saía. Enquanto a harpa estiver tocando, haverá adoração. Enquanto haverá adoração, o Espírito Santo vai agir para tirar tudo aquilo que é de ruim do nosso meio. Espíritos malignos, influenciadores, não terão poder sobre a nossa casa, se nós continuarmos tocando as nossas harpas de adoração. A nossa harpa é o nosso coração. Se o nosso coração estiver obstinado, sujeito ali às adversidades, sem esperança, estaremos vulneráveis a qualquer vento, a qualquer palavra. Mas se o nosso coração estiver adorando, independente das circunstâncias, o louvor de adoração é o que vai nos sustentar no dia mau. O louvor de adoração ao Senhor é o que vai nos dar forças para vencermos as dificuldades da vida. Nós precisamos ter isso em mente. Queridos, confiar em Deus e em sua palavra é o nosso foco principal. Precisamos rejeitar todos os falsos atalhos, porque existem muitos falsos atalhos. E a maioria deles não são produzidos por pessoas que vêm até nós, mas por nós mesmos. Dentro do nosso coração, nós temos essa inclinação natural de produzir estratégias, saídas, respostas. Por quê? Porque o nosso coração, ele não quer sacrificar. A nossa carne, ela só quer
prazer, recompensa, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele vai nos convencer todos os dias: mortificai as vossas carnes, mortificai os vossos membros, para que você possa entender o que Deus tem para a sua vida. Aquele que é nascido da carne e tende só as coisas da carne, mas aquele que é nascido do Espírito, esse vai entender, esse vai discernir, e esse vai prosseguir em direção ao que o Espírito tem falado. Queridos, Jeremias, ele nos ensina que o melhor lugar de se estar não é um lugar geográfico, mas é o centro da vontade de Deus, independente de onde estejamos. Talvez para você o melhor lugar de se estar é aqui na igreja. E eu acho bom você entender que aqui é um lugar bom de se estar, mas não deve ser o melhor lugar. Porque o melhor lugar de se estar é onde você estiver. Porque dentro de você habita o Espírito Santo, amém? É esse mesmo Espírito que vai te convencer, que vai te consolar, que vai te confrontar, que vai te dar a direção que você precisa para que você caminhe em direção ao que Deus tem para a sua vida. Precisamos adorar na adversidade, pois é lá que o nome do Senhor será glorificado, meu irmão. Que em 2025 nós entendamos que, independente do que venha sobre a minha vida, eu não vou deixar de adorar, eu não vou deixar de buscar, porque ainda que tudo à minha volta seja contrário ao que a palavra diz sobre mim, eu sei que através da minha vida, esse lugar de escuridão será iluminado, assim como o Senhor diz lá em Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Olha que interessante. Se nós não entendemos que a nossa vida, ela não deve ser vivida somente para nós, a gente vai se perder, vamos ser roubados. Mas através da adversidade que passamos, através da escassez que passamos, é uma oportunidade de mostrarmos para o mundo que existe um Deus que cuida da gente, que existe um Deus que supre as nossas necessidades. O mundo, ele já chuta o balde diante da adversidade, mas você não vai chutar o balde. Você vai mostrar para o mundo que existe uma esperança, ainda que as coisas não aconteçam da forma que esperamos, existe um Deus que, mesmo não usufruirmos daquilo que queremos e pedimos, existe um Deus que vai dar a medida daquilo que precisamos, porque Ele sabe o melhor para mim e para você. Ele quer que nós, no momento da adversidade, olhemos para o nosso coração, olhemos para a nossa trajetória e entendemos: Deus, eu falhei contigo. Eu errei, eu fiz escolhas que não deveria ter feito. Eu sei que eu estou aqui passando por um processo de disciplina, por um processo, Senhor, de aprendizado, mas eu vou passar por esse processo da melhor maneira possível, porque eu sei que também, neste lugar, Ele vai me exaltar para que o nome dEle seja glorificado. Ele vai mostrar para o mundo que o meu Deus não se esqueceu de mim. Ele não vai me deixar largado numa terra estranha. Ele vai no tempo certo me trazer de volta, para que eu possa usufruir da bênção, para que eu possa viver as promessas do Senhor, para que eu possa glorificar o nome do Senhor também com alegria. Porque é difícil glorificar o nome do Senhor na tristeza, mas Ele também tem o tempo de alegria. Mas o tempo de alegria é o resultado de um posicionamento fiel no momento da tristeza. É interessante nós refletirmos uma coisa interessante, né? Interessante refletir sobre uma coisa interessante. Olha só que interessante. A média do brasileiro é o quê? Uma média de 70 anos, vamos colocar assim? Depende da região, né? Infelizmente, eles não vêm dessa forma. Vamos colocar 70 anos. Você já parou para pensar? 70 anos da sua vida, ela pode ser comparada com uma eternidade com Deus? O que é a eternidade? A gente não tem dimensão. Não tem como mensurar o que é uma eternidade com Deus. A gente só se baseia, às vezes, nos 70 anos. 70 que muitos de nós não vivemos ainda. Agora para pensar. Lá em Apocalipse diz que daquele dia
naquele grande dia, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto. Por quê? Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Será um novo tempo, com alegria no coração, com plena satisfação, com os corpos glorificados, nós iremos adorar ao Senhor de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Passarão 1000 anos, estaremos adorando ao Senhor. Passarão 10.000 anos, estaremos adorando ao Senhor. 1 bilhão de anos, não dá nem para mencionar, estaremos adorando ao Senhor em alegria. Já parou para pensar nisso? Que nesse período de 70 anos, ou o tempo que você viver nessa terra, é a sua única oportunidade de entregar uma adoração ao Senhor em meio à tristeza, em meio às adversidades. Você parou para pensar que oferta maravilhosa e agradável é essa que nós temos a oportunidade de entregar ao Senhor nesses dias? Agora, em meio à adversidade, precisamos entender, esta é a nossa oportunidade. Partindo para o final, porque o Senhor sabe o que Ele tem para mim e para você. Diz assim o texto, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele quer que nesse processo, e Ele sabe que isso vai acontecer, Ele diz, então, me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas. No final, tudo vai dar certo. No final, Ele será glorificado. No final, você será amparado. No final, você não será destruído. Mas o nosso coração, em meio à adversidade, Ele não quer que nós olhemos para a palavra. Ele quer que nós consideremos somente o que nós estamos sentindo. E aí eu vou trazer de volta o que o pastor Sandro disse ontem. Menos coração. Quem estava aqui ontem? Menos coração e mais espírito. Quando que eu ouço o espírito? Quando eu olho para a palavra. Quando que o espírito ele tem força na minha vida? Quando a palavra é quem me guia. E nós precisamos considerar isso, irmãos. E perguntas que eu quero fazer aqui, nós já partimos para o final. Estamos dispostos a viver como adoradores mesmo na adversidade? Confiamos que Deus está no controle mesmo quando não entendemos os caminhos? Estamos no centro da vontade de Deus hoje? Eu quero que nesse momento você se coloque de pé. E você que teve dificuldade de responder com convicção essas perguntas. Você que entende, olha, eu preciso de ânimo. Eu preciso me animar. Eu preciso continuar adorando. Eu entendo, eu reconheço que em alguns momentos eu falhei. Eu pendurei a minha harpa e deixei de adorar o Senhor nos momentos mais cruciais da minha vida. Nessa noite o Senhor, Ele quer fortalecer o seu coração. Ele quer trazer o entendimento que você precisa, para que você saia daqui com ânimo, fortalecido, com esperança de que no final de tudo isso, o nome dele vai ser glorificado, e você não será destruído. Se você entendeu essa palavra, e você quer viver esse processo na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos adorar ao Senhor, vamos buscar a presença do Senhor, porque Ele quer levantar um povo forte. Ele quer levantar um povo que não negocia com o Espírito Santo.
Ele quer levantar um povo que não se deixa enganar por falsas profecias, por palavras estranhas, por fogo estranho nenhum. O Senhor quer levantar um povo que no momento da adversidade